relação às complicações, que pode acontecer depois das cirurgias definitivas ou também das cirurgias temporárias, a hipotensão postural, a famosa trombose venosa profunda, o tromboembolismo pulmonar e as infecções hospitalares que podem vir a acontecer diante desses pacientes. Então, visto que nós somos profissionais que atuam com certa frequência nesses pacientes pós-cirúrgicos, vale nós nos alertarmos diante disso para a gente até alertar a equipe, toda a equipe multiprofissional que vai estar diante desse paciente. Então, tratando um pouquinho da hipotensão postural, ela é uma hipotensão ortostática, então considerada uma redução sustentada da pressão arterial de pelo menos 20 milímetros de mercúrio dentro de 3 minutos em pé. Então, conforme a gente quer estimular esse paciente a ortostatismo ou sedestação o mais precoce possível, ele pode vir a apresentar esse tipo de complicação, que é a hipotensão postural. Sinais clínicos: a fraqueza, tontura, fadiga, uma lentidão mais cognitiva, um tremor de membros inferiores, o ofuscamento visual, a dor de cabeça, náusea, até uma dispneia ortostática, então ele ficou em ortostatismo e teve um pouco de falta de ar, uma sonolência excessiva, então você vê que a gente colocou ele em ortostatismo e ele começou a bocejar excessivamente, até a síncope, pré-síncope e ataque cardíaco, que daí ele pode evoluir. Tem alguns confundidores que podem vir diante disso, que é a variabilidade diurna, né, diante de alguns pacientes que ficam internados há muito tempo, ingestão de alimentos, então, depois da dieta, sempre avaliar, esperar um tempo para realizar essas condutas, porque eles ainda estão realizando essa digestão. Alguns medicamentos podem evoluir com uma hipotensão postural, a hidratação ou a desidratação, a temperatura do ambiente também, e o decúbito prolongado. Então, sempre que possível, quando for atender esses pacientes na enfermaria ou nas UTIs, eleve o decúbito para pelo menos 30 graus, visto também que isso pode evitar broncoaspiração. Então, a gente tem que pensar em tudo quando a gente vai atender esses pacientes para a gente evoluir com algumas condutas. Outra complicação é a trombose venosa profunda, que é a formação a partir de constituintes do sangue de uma massa normal no sistema vascular. O risco aproximado após os procedimentos gerais de cirurgia é de 15% a 40%, mas em algumas cirurgias ortopédicas, como as artroplastias, tanto de quadril quanto de joelho, ou até nas cirurgias de fratura de quadril, podem evoluir em 40% a 60% de chances de evoluir com uma TVP. Visto que também a gente considera o fêmur um tecido rico em gordura, né? Ele tem um canal medular grande e isso pode evoluir com possíveis embolias gordurosas que podem ocasionar uma TVP ou um tromboembolismo. Sinais clínicos da TVP, ela pode ser sintomática ou não, pode aparentar eritema, dor, calor, edema, e a sensibilidade pode estar um pouquinho alterada. Alguns testes, antes disso, um pouquinho falando sobre o tromboembolismo pulmonar, que daí é a migração desse trombo para a circulação pulmonar, realizando uma súbita obliteração da artéria pulmonar e um de seus ramos da divisão, levando a consequências hemodinâmicas e respiratórias. Então, a partir do momento em que o paciente ortopédico ele evolui com TEP, ele deve entrar em protocolos de TEP. Então, cada instituição tem um protocolo de TEP responsabilizado em entrar com... Aí os médicos entram com anticoagulantes, tudo para isso evoluir da melhor maneira possível. A formação, então, nos membros inferiores é de 90% dos casos. Então, por isso que a gente tem que ficar atento nesse paciente também. E já que a gente tem frequente associação com o paciente, então a gente frequenta várias vezes o quarto para atender, a gente tem que ficar alerta aos sinais, como ansiedade, cianose, pele fria e úmida, tontura ou desmaio, dor nos membros inferiores, e principalmente a gente vê uma confusão mental presente. Então, só a gente que está lá todos os dias avaliando e atendendo, a gente consegue pensar, putz, depois que ele fez a cirurgia, ele está um pouco mais confuso. Isso é um sinal de alerta que a gente tem que também alertar a equipe multiprofissional. Além disso, a sudorese e a hipotensão arterial.
alguns sinais para a gente avaliar o tromboembolismo, na verdade, o tromboembolismo venoso e o tromboembolismo pulmonar, né? O teste de Romans, que avalia fazendo a dorsiflexão ativa e ele relata dor em panturrilha. Teste da bandeira, que é a palpação da panturrilha e avalia como está a pastosidade da panturrilha. E o teste de Bancroft, que é só apertar o posterior, né, a posteriorização da tíbia, apertar a panturrilha e ele relata a dor. Além disso, a gente tem a infecção hospitalar, que é um componente muito importante nessas cirurgias ortopédicas. A infecção hospitalar, enfim, é toda a contaminação contraída durante o período de internação hospitalar e normalmente é desenvolvida após o desequilíbrio de toda a flora bacteriana humana, após métodos invasivos, né, no caso, as cirurgias ortopédicas, e do contato com a própria microbiota hospitalar. Infecção de sítio cirúrgico é muito ocasionada nas fraturas, nas cirurgias de pé e tornozelo, nas cirurgias de coluna e nas cirurgias de quadril. Então, a gente tem que entender que o paciente ortopédico, ele é um dos mais frequentes a acontecer infecção de sítio cirúrgico de todas as outras cirurgias que acontecem no hospital. E isso pode evoluir também com uma perda funcional e amputações a longo prazo, altas taxas de falhas de implante e também reabordagens cirúrgicas. Então, isso tudo é algo que possa vir a acontecer nesse paciente de trauma ortopédico. Alertas, né? Então, os sinais bem flagísticos de infecções é a febre, dor, aumento da temperatura, perda de apetite, vômito, cefaleia. Isso tudo são sinais que a gente tem que ficar alertas em quadros de infecções. Aqui eu trouxe um vídeo para vocês de uma paciente que foi uma fratura transtrocantérica. Ela fez uma cirurgia definitiva e evoluiu com uma infecção. Então, reparem que a gente tenta... Ela me fala o relato dela de que estava saindo bastante secreção. Ali ao redor não tinha nada, mas um pouco mais distante acaba saindo bastante secreção sanguinolenta. Líquido sanguinolento, né? Posteriormente a isso, a gente procurou avisar a equipe médica e tudo certinho. Essa paciente, ela retornou ao procedimento cirúrgico e acabaram realizando, então, a lavagem de toda essa região. Então, a infecção hospitalar, né, a infecção de sítio cirúrgico, a infecção da cirurgia, é algo que a gente deve ficar atento, visto que ela teve uma evolução e retornou ao procedimento cirúrgico diversas vezes, e é algo muito difícil de cicatrizar. Então, por isso que a gente tem que ficar bem alerta diante disso também. As cirurgias ortopédicas, elas tendem a evoluir com um processo infeccioso, visto que, por diversos casos, é um corpo estranho, né, a utilização de uma osteossíntese ali, em que o corpo pode acabar rejeitando dessas formas.